Olá, boa noite, sejam todos bem-vindas e bem-vindos aqui ao Prosa Verso e Vinho, a mais uma live, uma prosa com a autora. E hoje quem vai estar aqui comigo e com vocês é a Simone Genari, ela que lançou seu primeiro livro aí há poucos dias e é um dos assuntos que nós vamos estar falando e conhecendo um pouquinho mais sobre a sua obra, assim como a sua trajetória. Bom, antes de convidá-la para que ela possa dividir o espaço comigo e com vocês, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, tá? Quem é a Simone, né? Ela assina como S.L. Genari, né? Então, Simone L. Genari, né? Vamos lá. Os 33 anos dedicado ao mundo corporativo, como executiva de marketing, não diminuiu a paixão pela literatura da paulista S.L. Genari, que nasceu e cresceu no tradicional bairro da Moca, cercada de livros, primos travessos, parentes barulhentos e um ambiente alegre. Após sua incursão despretensiosa e relativamente bem-sucedida em algumas frentes literárias como roteiros de teatro, poesias, letras de música e contos premiados, S.L. Genari resolveu escrever seu primeiro livro em meio a um momento de perdas, após perder seu emprego em uma multinacional. Com uma separação recente e recém-recuperada do câncer de mama, no início da pandemia, ela encontrou tempo livre e inspiração de sobra em seu filho pré-adolescente e algumas de suas paixões, a astronomia e a ficção científica. Na verdade, a autora é uma grande fã do estilo, admiradora de Isaac Asimov, Douglas Adams, J.K. Rowling, Spielberg, Carl Sagan e Star Wars, é apaixonada por tudo o que se encontra no céu, de estrelas a aviões, tendo até mesmo tentado tirar seu brevet na juventude, plano que foi adiado para dar espaço à sua faculdade de publicidade. As adversidades só a tornaram mais determinadas a tirar da gaveta alguns projetos e decidir a se arriscar no universo literário. O otimismo e bom humor pode ser detectado em traços de sua obra, características de quem passa a ver a vida com os olhos da gratidão. Atualmente, S.L. Genari ainda vive feliz na Moca, onde também empreende o seu novo negócio e dedica o seu tempo livre em registrar seus sonhos e palavras. Sim, agora eu posso convidar aqui, chamar a Simone para participar aqui comigo e com Natasha, olá, Oi, tudo Simone. bem? Boa noite, você está me vendo? Eu tô te vendo. Você tá me vendo? Sim, Ai, sim, que ainda bem que deu maravilha! certo. Eu Muito gosto bom. muito. Então, eu vou, assim, na verdade, vou mandar um beijo pro Instagram, que esteve aí, está do nosso lado, para que a gente possa Está do ter uma nosso live lado, com muito certeza. bacana. E, Legal. e escuta, dentro do que você trouxe aqui, da bio que eu recebi, da sua parte aí, da sua trajetória, já tem bastante coisa para a gente estar conversando, né? Mas Certo. antes da gente iniciar essa prosa, você está tomando alguma coisa? Sim, olha, está muito frio, então eu estou tomando meu cappuccino na minha xícara, que eu gosto bastante. E eu tinha pensado em tomar um suco, alguma coisa assim, mas tá muito frio aqui. Se eu tiver tremendo mais de nervoso, a minha casa realmente tá muito gelado aqui dentro. Então, eu tô de suco, né? A gente fez uma prévia, um esquenta hoje à tarde, né? Eu tô de suco. Sim, Então, sim. um brinde para você, Simone, para que Obrigada, venham igualmente. muitos mais projetos, né? E que você possa aproveitar esse momento da sua vida
tá? Então, um brinde. Obrigada. E eu agradeço também pela oportunidade, pelo espaço, né, onde eu vou ter chance de falar um pouquinho da minha trajetória, do livro. E eu confesso que é a minha primeira live, viu, Natasha? A primeira a gente nunca esquece. A Eu gente também, nunca quando eu esquece, eu nunca comecei, penteei o cabelo para participar da live. você sabe que eu sempre passo perfume, né? Sempre passo perfume, sempre passo. Mas vamos lá, Simone. Eu dei uma espiadinha no seu Insta por esses dias e vi que a gente Uhum. tem muitas particularidades em comum, né? Como, por exemplo, a paixão por gatos. É isso mesmo? Sim, sim, olha, isso daqui já é uma prova, né? Olha a minha xícara, a louca do gato. Questão de uns 3 anos, eu tenho Hum. meus gatos há 3 anos, né? Eu nem sabia que eu gostava de gatos, né? Foi Aham. o meu ex-namorado na época que pegou um gatinho perdido lá do litoral, ele morava no litoral. Ele foi Uhum. fazer uma viagem e falou assim: Olha, cuida desse gatinho aí, daqui a 3 dias eu volto para pegar. Quando ele voltou, a minha casa, meu apartamento já estava todo entelado. Mandei chamar o irmão e falei: se a gente se separar um dia, nós vamos brigar pela guarda dos gatos, né? E hoje eu não estou com a guarda dos gatos. Que bacana. Eu vi que você gosta de pintar e que tem desenhos lindos também. É verdade, eu não tenho desenhado muito, mas é uma coisa que eu fazia bastante quando eu era jovem, quando eu era criança, né? Aham. A vida Mas anda meio corrida. os desenhos que você postou, tudo bem, já faz um tempo, são agora de adulto ou não? São desenhos que você resgatou? Não, não, é de adulto. É que eu digo assim, quando eu era criança, até por você ter mais tempo, etc., eu costumava desenhar bastante. Depois, com a correria da vida corporativa, né, enfim, em alguns momentos, acho que eu voltei a desenhar um pouquinho na pandemia, né, Uhum. nessa época, assim, eu fiquei um pouco parada. E gosta de rock, é isso mesmo? Sim, sim, gosto de rock, gosto de heavy metal. Chorei muito agora com a despedida do Ozzy, né? Enfim, mas gosto de rock, mas também ouço outras coisas. Gosto de eletrônica, música clássica, MPB. Não tenho preconceito, não. Entendi, entendi. E para a gente terminar um pouquinho sobre a curiosidade da sua vida particular, você tem uma foto com a faixa amarela. Você continua com a faixa amarela ou já pulou de faixa? Não, não. Na verdade, a gente parou por conta da pandemia. O meu primo, ele é instrutor de taekwondo, né? Uhum. E ele tinha acabado de abrir um grupo aqui numa academia perto, aqui na Moca. E ele treinava 2 alunas, eu e minha irmã. O foco total, né, para nós. A gente, assim, foi de uma forma meio despretensiosa, conseguimos chegar até a faixa amarela e parei por aí mesmo. Sinto falta, pra falar a verdade, mas eu parei na amarela. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa relacionado a lutas marciais, né? Mas nunca fui para Uhum. frente, né? Minha praia foi o vôlei, na verdade. É, certo. Ah, que é bem bacana também, né? Sim, sim, sim. Então vamos começar a entrar nesse universo da literatura, né? Eu Certo. vi que antes do seu primeiro livro e a sua biografia ali também diz que você, né, trabalhou ali dentro de diversas áreas da literatura em si. Conta para nós sobre esse conto em especial, Dudu e o Bicho-Papão. Ah, certo. Inclusive, eu estou até com um livro aqui, né? Foi um conto que eu escrevi em 2019. De Uhum. conto, eu até falo como que eu entrei nesse mundo da literatura, que foi uma coisa um pouco inusitada, assim, eu entrei de uma forma um pouco acidental. Mas eu estava pesquisando na internet, vi que tinha um concurso de contos infantis. Nunca tinha escrito nada nesse sentido. Na verdade, eu tinha feito um roteiro para uma peça de teatro infantil. E aí eu falei, bom, deixa eu tentar, né? Tentei, enviei o meu conto, acho que enviei 2 dias antes de terminar as inscrições. E me senti muito feliz porque, apesar de ser o primeiro, praticamente foi o único concurso que eu participei, eu fiquei em segundo lugar. Concorri com vários autores, né? Uhum. E aí o meu conto ele está numa antologia, que é Os Mais Belos Contos Infantis, da editora Paratexto. E o Dudu, claro, é uma referência ao meu filho, Eduardo, de 15 anos, que na época estava com 9 anos, né? E, inclusive, quando eu escrevi o conto, eu falei, bom, quem sabe, meu filho nunca foi muito chegado à literatura, à leitura. Eu falei, quem sabe ele não se anima, né?
Deu certo, Natasha? Não, não deu. Se vai dar, não sei. Eu acho que ele meio foi uma coisa que me impulsionou um pouco a prestar um pouco mais de atenção no universo da literatura infanto-juvenil. Uhum. E falando nesse universo da literatura infanto-juvenil, que é a sua primeira obra também, né, destinada a esse público, né? O livro, então, que você lançou, que está quentinho, 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 que se chama Um Resgate de Outro Mundo, né? Eu já gostei do título, achei muito bacana. Você está com ele aí? Sim, eu estou, e até preciso fazer uma breve explicação, né? Uhum. Aqui é um livro que eu fiz, praticamente a gente está refazendo uma capa, né? E por que é importante explicar isso? O livro, se você consultar na Amazon, deixa eu tirar essa capa aqui, ele ainda tem essa carinha. Aham. Porque ele foi lançado no começo do ano pela Amazon, por algumas plataformas, ainda com essa carinha. Quando a gente é escritora de primeira viagem, a gente toma algumas decisões e depois a gente vem rever algumas dessas decisões, né? É uma jornada um pouco solitária. E recentemente eu pedi ajuda do pessoal da Casa Plataforma Literária, do Livro, e ele que me orientou a fazer uma nova capa. Ele falou: olha, Uhum. essa capa é muito mais atrativa, muito mais alinhada com o público infanto-juvenil, né? Transmite um pouco mais daquilo que você quer descrever na sua história, né? E até eu até achei engraçado, porque ele falou: quem fez essa capa? Eu falei: bom, fui eu. Sabe aquela mania de achar que você consegue escrever, você consegue Aham. desenhar, você consegue fazer tudo? E não necessariamente, né? Você pode escrever bem, mas eu fiz tudo passo a passo bonitinho, com questão às revisões ortográficas, as leituras críticas, mas eu dei uma derrapada na capa porque eu tenho familiaridade com Canva, já trabalhei com marketing, publicidade, fiz um título uma capa que na minha cabeça remetia um pouco àquela coisa de título de Star Wars, sabe? Só com o nome e as estrelinhas no fundo, eu achei que era o suficiente. Né? Então, o que acontece? Ainda na venda online, o livro ainda vai ser. Ele ainda está divulgado com essa capa aqui, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. E eu Uhum. tenho conversado com o pessoal da editora Viseu para a gente conseguir fazer uma atualização da capa, né? Nas próximas tiragens. Entendi, legal, legal. Eu olhei na Amazon, né, para ver se ele também estaria disponível no Kindle ilimitado. Ele, no momento, ele ainda não está disponível no Kindle ilimitado, né? Ele está disponível no Kindle. Ele está disponível com formato e-book, no valor de Uhum. R$ 9,99, e na Amazon e outras plataformas literárias, né? Uhum. Fisicamente, ele só está distribuído na livraria Selecta, que é uma livraria aqui próximo onde eu moro, aqui no Alto da Moca, onde eu resolvi, de fato, fazer um lançamento, fazer um barulho, falar um pouco da capa nova. Então, praticamente, por mais que ele tenha sido lançado no começo do ano, eu estou considerando que o lançamento está sendo agora, nesse momento, né? Porque até então eu não tinha feito nenhuma iniciativa, nenhum esforço muito grande para divulgar o livro. Uhum, entendi, entendi. Eu vi as fotos do lançamento, né? Vi que foram bastante pessoas, vi que a mesa estava farta Sim, também. Conta sim, pra sim. gente aí, na verdade, como que foi essa expectativa de fazer essa organização, que querendo ou não, né? Uhum. Demanda trabalho, demanda um tempo, um carinho Sim, especial. muita Como que coisa. foi o momento aí para você? Foi uma bela surpresa, porque há uns meses atrás, eu estava sem carro, né? Eu estava andando pelo bairro e eu me surpreendi quando eu descobri a Livraria Selecta. Sabe aquele tipo de coisa que você só percebe quando você caminha? Porque quando você está dirigindo, normalmente a tua atenção está em outras coisas, né? E Sim. eu me surpreendi porque eu falei: poxa vida, quanto tempo que existe essa livraria? Existe há mais de um ano, tal. Tive muito contato com o pessoal, um pessoal extremamente agradável, engajado. É uma livraria assim fora da curva. É aquele lugar que você chega e o pessoal te indica alguns livros, você conversa, você se sente assim abraçado quando você entra na livraria, né? Além do Uhum. que ela é um charme, ela tem uma decoração toda especial, tem um café maravilhoso. E aí, conversando com o pessoal da livraria, com a dona da livraria, eu falei: vocês fazem lançamento? Sim, a gente faz.
E aí desenvolvemos a ideia, né? Eu falei, olha, meu Uhum. livro já foi lançado nas plataformas online. Eu falei, não tem problema nenhum. E aí a gente partiu para fazer um convite online, organizar um evento, contratar um fotógrafo, ter um serviço de buffet. Acho que engajar e chamar as pessoas é uma das partes mais difíceis, até porque a gente fez em julho, então tinha muita gente viajando. Mesmo assim, eu fiquei surpresa, porque foram quase 100 pessoas, né? Uhum. E eu acho que o resultado foi bom, não só na questão de venda em si, que a gente sabe que não é isso que vai fazer a grande diferença, mas começou-se a chamar muita atenção para o livro, né? Depois de lá eu Uhum. tenho recebido assim, mais convite para participação de live, tenho tido mais oportunidades de exposição do livro. Ah, maravilha, maravilha. Agradecer a presença de quem está passando por aqui, né? A Casa Projetos Literários está por aqui. Tem Sim, primas sim. passando por aqui. Você tem muitas primas, primos? Eu tenho vários primos e primas. Se for considerar os primos de primeiro grau, eu nunca contei, mas acho que eu tenho cerca de uns 15 primos, assim. E Aham. aí, primos de segundo grau, terceiro grau, primos que toda hora a gente acaba conhecendo quando tem algum evento familiar, né? E eu cresci com alguns deles, eu tenho vários deles aqui na Moca. A Moca tem um pouco dessa característica, assim, com muita família, né, que Uhum. vive por aqui. E eu tenho uma família bem grande e bem querida também. Ah, que bacana. Toca do Aventureiro está aqui. Toca do Aventureiro, não sei se você conhece, é uma página que divulga livros também, né? A Sim, sim, especialidade do Marcos, que é quem está à frente do projeto, são os livros de fantasia, mas eu acho que seu livro tem sim, tudo a ver também, né? Às vezes é uma sim, sim. oportunidade de poder falar um pouquinho mais, né? Então, fica aí o convite para você também seguir o trabalho do Marcos, tá? Ele disse que ficou Perfeito. interessado pelo seu livro, porque ele gosta Ai, que dessas bacana. questões aí, né? E Uhum. deixa eu ver aqui, a Luísa Alberto Lopes disse que Meu é sua primo, prima, né? é meu Adorei o primo, livro. é Luiz Alberto. Ah, é Luísa Alberto. Ah, Luiz entendi. Alberto, é. É o Bacana, meu primo bacana. parceiro. Que bom, que bom. Primo Leu, então já é, né? Já tem aí uma boa devolutiva. É tão gostoso quando vem essas devolutivas, né? Sim, com certeza. O Marcos do Toca do Aventureiro está aqui perguntando: este livro é inspirado no filme Tierverse, Os Viajantes? Não, não conheço esse filme. Me desculpe, porque às vezes tem algumas coisas que, né, eu tenho que ser engajada, mas talvez até tenha assistido, mas assim, de nome eu não lembro se é uma ficção científica? Alguma Pode coisa ser. sobre viagem no É, tempo, provavelmente, imagino, né? pode ser. Vamos ver, daqui a pouco ele se manifesta. A É. Clau Schmidt está dizendo: Simone arrasando, como sempre, ótima leitura. Obrigada, Cláudia. Eu Casa vi que tem Projetos também um de. vizinho aqui. Eu nasci Ah, na Moca, no Rua do Oratório. É a Rua da Livraria, Ivo. Legal, Ivo. Nós somos vizinhos. o Ivo Pazin que está sempre prestigiando também as nossas lives. Ele é aí, acho que da Vila Mariana, se eu não me engano. Vila Madalena. Não sei, Ivo, me corrige aí, Ivo. Agora esqueci de onde você é. Bom, Casa Projetos Literários está aqui e deixou um recado. Um resgate de outro mundo está disponível então na Amazon. Ele está reforçando versão física e digital. Simone, sabe me dizer se a versão física da Amazon já está saindo com essa segunda capa ou ainda Não, não? ainda não, né? Que é justamente eu estou endereçando essa questão da capa com o pessoal da Viseu. O lançamento da capa foi praticamente no dia que a gente fez o evento, né? A gente até fez essas contracapas para poder distribuir para o pessoal que estava lá. Uhum. Então, eu ainda não consigo precisar um prazo, mas eu acredito, a gente já está conversando a respeito, né? Mas o conteúdo é exatamente o mesmo, não teve nenhuma alteração. É que é normal o pessoal Joia. perguntar, né? O pessoal estranha um pouco, então é importante falar sobre isso. Uhum. Bom, realmente essa segunda capa.
as duas são interessantes. Uma você falou que tem aquele conceito que é a sua origem, né? Os Star Wars. E quando eu bati o olho, eu falei, gente, tá muito lembrando, tá muito bacana, né? Só Quase que que paguei um pouco, né? Mas é Star Wars consegue fazer, né? Pode fazer qualquer tipo de dimensão, de ilustração. Agora, quando você é iniciante, você tem que Uhum. traduzir um pouco mais a história na capa, né? Exato. Mas quando a gente traz os personagens, eu acho que acaba também sendo mais trazendo essa proximidade com o leitor, né? E o seu Sim, público, na verdade, é um público que está naquela idade, né? Ou ama ou odeia, né? exato, exato. Eles talvez Conheço quem bem essa odeia hoje juventude. vai começar a gostar lá pelos 20, né? Mas quem Exato. já ama, né? Eles se sentem mais. É que nem assim, aluno se entende melhor quando outro aluno explica para eles, né? Porque a explicação, às vezes, do Exato. professor não é a mesma coisa. Deixa Sim, eu ver isso mesmo. aqui. Deixa eu ver. Ui, peraí. Deixa eu ver que tem gente que aqui. O Toca do Aventureiro diz: é um filme dos anos 80, do mesmo diretor de Gremlins. É a história de três Então, meninos que sonham com uma equação. Isso os permite criar uma nave espacial. olha que interessante. Por ser dos anos 80, eu não me perdoo de não ter assistido, mas vou procurar assistir. Então, respondendo a pergunta, não foi inspirado, mas fiquei super curiosa e agora eu vou sim procurar assistir o filme. Sim, eu também sou da década de 80 e eu às vezes não. É que o Marcos ele tem uma particularidade que ele grava muito sobre filmes e sabe Isso é praticamente muito tudo, legal, muito né, de filme. bacana. Mas vamos dar continuidade. Vamos falar então desse seu livro, né? Que é Uhum. aí esse momento importante para você, um resgate de outro mundo. Até onde você iria pela sua família? Achei muito legal esse seu começo, que você questiona, né? E outra coisa que me Sim. chamou muito a atenção foi no final da sua sinopse, que você diz assim: atenção, este livro contém. Confesso para você que eu fiquei surpresa, porque a gente vem lendo a sua sinopse e de repente vem essa informação que normalmente a gente encontra em livros que possam vir a ter gatilhos, né? Eu Sim. falei, gente, o que será que vai ter dentro desse livro? Aí eu continuei lendo, né? Este livro Uhum. contém muita aventura, vários planos mal executados e um pouco de sarcasmo, uma pitada de romance e um final surpreendente. Eu achei Isso fantástico é um esse pouco de seu. cada coisa, né? Eu acho que a ideia é justamente de não deixar o público que não é tão fã de ficção científica, Uhum, não assustar as pessoas achando que vai ser um livro assim, muito denso, vai ter muito conceito científico. Não, ele tem um pouquinho de cada coisa. Na verdade, como classificação, ele até poderia entrar também como um livro de aventura, né? Que uhum, como trata de uma viagem que envolve outro planeta, etc. e tal. Então, a classificação ficou como ficção científica, mas ele também tem potencial para agradar as pessoas que gostam de fantasia ou de aventura. entendi. Conta pra gente um pouquinho. Quem é o Tom? Quem é o Léo e quem é a Ana? O Léo, o Tom e a Ana são três irmãos, né? Eles estão. A Ana, a mais nova, tem 12 anos, o Tom tem 14 anos, o Léo tem 15 anos. Uh, São três irmãos que perdem os seus pais de uma forma um pouco trágica no acidente de carro. E aí, logo na sequência, eles são adotados por um casal de cientistas, né? E aí, o que acontece? Sem dar muito spoiler, mas falando alguma coisa que já logo no início do livro você tem acesso, os pais são cientistas, trabalham muito, então viajam bastante, mas em uma dessas viagens eles simplesmente não voltam. E aí começa toda a trama, né, da Uhum, busca pelos pais. Eles são típicos adolescentes, irmãos, e tem muito aquela coisa de irmão de provocação, de um ser, né, ser mais forte numa frente, o outro gostar de outra coisa. Então, o tempo inteiro os três estão assim discutindo, cada um quer fazer a coisa do seu jeito, né? uhum. Mas são três típicos adolescentes. O que está acontecendo com seus pais?
Entendi. Eu vi que você traz temáticas muito interessantes para essa faixa etária, que você fala sobre receios, sonhos, habilidades e talentos. Como foi Uhum. trazer essas temáticas para dentro do seu enredo? Acho que conforme eu fui escrevendo o livro, os personagens eles vão se desenvolvendo, né? Então você começa assim, você tem mais ou menos o desenho das fortalezas, das fraquezas de cada um dos personagens, mas conforme a trama vai se desenvolvendo, é, eles mesmos começam a perceber que eles têm algumas habilidades que até então eles não sabiam que eles tinham essas habilidades, né? Conforme a trama vai se desenvolvendo, eles são obrigados a deixar os seus medos, as suas vergonhas, né, algumas coisas de lado, e aí, de repente, o melhor de cada um deles acaba surgindo também para conseguir resolver esse problema do resgate dos pais, né? E Uhum. também lembrando que, apesar deles serem adolescentes, e adolescente sempre tem aquela coisa de vou fazer tudo sozinho, vou conseguir resolver tudo sozinho. A gente vê muita história assim, onde os adolescentes, onde as crianças fazem tudo sozinhos, os adultos ficam lá longe, né? Sim. Eles, ao mesmo tempo, tiveram a humildade de pedir ajuda para dois adultos, que é o astronauta aposentado e um ufólogo, né, meio atrapalhado. Então, são dois Uhum. personagens também que acabam participando da trama e conseguindo fazer com que eles, enfim, não vou dar spoiler, mas tem um papel importante na história. Entendi. Dentro da sua bio, diz que você teve tempo de tirar alguns projetos da gaveta. Essa história estava na gaveta? Na verdade, sim, o que aconteceu? Eu, só para fazer ter uma linha de tempo, né? Eu trabalhei muitos Uhum. anos no mundo corporativo, praticamente 34 anos, trabalhei na área de marketing. Um pouco antes da pandemia, eu fui mandada embora. E na pandemia, um pouco antes, já tinha começado uma outra iniciativa com relação à escrita. Uhum. E na pandemia foi aquele momento que você fala assim: bom, eu estou procurando trabalho, não quero mais o mundo corporativo, já estava flertando com o mercado imobiliário, né? Hoje eu toco uma imobiliária pequena e eu sou corretora de imóveis, mas eu me permiti, assim, fazer algo que eu goste, né? Eu falei, eu vou mergulhar na escrita, vou fazer alguma coisa que eu realmente goste. E, e aí, assim, eu escrevi o livro, mas ele ficou na gaveta, no pendrive, digamos assim, por um tempo, e praticamente só no ano passado que eu pensei, bom, o livro está pronto, passou pela revisão ortográfica, já tinha passado pela leitura crítica, não teve muitas alterações. Eu acho que ele tem potencial, né? E foi aí que Uhum. realmente eu tomei a decisão de publicá-lo. Entendi, entendi. É, deixa eu só perguntar uma coisinha que a gente estava conversando sobre a Casa Projetos Literários, né? Uhum. Como que surgiu a parceria? Só para a gente entender aqui. E que diferença fez na sua estratégia ou na sua vida enquanto escritor? Sim, sim. Na verdade, eu até brinquei com o Lívio, eu encontrei o Lívio pelo Instagram, né? Comecei a Uhum. pesquisar. É o que eu falei, quando você escreve um livro, mesmo quando você publica um livro sozinha, você é uma autora de primeira viagem, às vezes a gente toma algumas decisões erradas, precipitadas, né? E eu senti muita falta de ter um apoio, de ter alguém que entenda realmente do mercado literário, que tenha um olhar diferente, né? E aí, quando eu encontrei o Lívio, nossa, isso está fazendo uma diferença enorme na minha vida, porque ele me deu um total apoio para o lançamento. Ele foi a pessoa que levantou a bandeirinha para falar da questão da capa, o que foi ótimo, porque ele teve um olhar diferente para isso, né? Uhum. E tem trabalhado de uma forma muito forte na questão da divulgação, e isso faz uma diferença enorme. Eu até brinquei com ele e falei assim: Lívio, que pena que eu só te descobri depois, eu gostaria de ter descoberto você antes do processo, né? E aí a minha vida seria muito mais fácil como escritora, e principalmente nessa frente de divulgação do livro. Então, uma dica que eu dou para quem escreve, está querendo escrever, está querendo entrar nesse mercado:
procure alguém que possa te ajudar, né? Alguém que possa ajudar numa assessoria de imprensa, alguém que possa ter um olhar mais crítico na sua obra. Não procure fazer tudo sozinho, principalmente as capas, tá? A capa foi feita para a capista, não para o escritor fazer. Essa lição eu já aprendi muito bem. Tá certo, tá certo. Ficou alguma coisa de fora desse livro com a esperança de ter um volume 2? Ou você conseguiu trazer tudo que você queria? Eu já tenho algumas ideias, eu acho que eu já deixei um gancho assim para um segundo volume. Eu consegui fazer uma história que tem começo, meio e fim, mas de uma certa forma eu deixei uma portinha um pouco aberta assim para ter outros desdobramentos, né? E eu Uhum. espero, já tenho uma parte do livro na minha cabeça e eu espero começar a escrever o segundo volume em breve. Ah, maravilha, maravilha. A gente, quando se apega, às vezes, pela história, pelos personagens, né? A gente não quer Uhum. largar deles, né? E é legal deixar a brecha, porque quem tiver o contato, né, com a obra hoje, né, vai querer saber um pouquinho, porque as histórias, elas podem ser imensas, né? Por exemplo, a J.K. Rowling, né, que é uma das suas escritoras preferidas. Ela tem assim, teve a sacada de construir uma história que ela pôde, na verdade, né, trazer diversos pontos de vista e apresentar diversos Exato, personagens. exato. Então, isso é muito bacana. Explorar esse universo que foi criado, né? Com relação a ela, qual é o melhor livro dela e qual é o pior livro dela, na sua opinião? Eu vou falar uma coisa, eu sou super fã, mas eu não li todos os Harry Potters, tá? Então é difícil para mim avaliar, né? Mas assim, porque são muitos, vamos falar a verdade, mas eu acho que assim, eu sou um fã no seguinte sentido. Eu acho que todos os livros que eu li do Harry Potter são excelentes, são muito bons. Acho que o primeiro é o melhor pelo fato de ser alguma coisa realmente nova, é onde ela apresenta aquele universo todo para nós, né? Uhum. Mas eu admiro a J.K. Rowling, não só no sentido de autora, mas também como a trajetória dela, né? Ela foi uma pessoa que também escreveu uma história no momento difícil da vida dela, teve vários nãos, Uhum. e além dela escrever uma história, ela conseguiu, através da sua imaginação, propor um mundo completamente diferente, né? Na verdade, virou um ecossistema assim do Harry Potter, porque você tem o livro, agora vai ter a série, você tem o filme, as atrações na Disney. Então, ela conseguiu realmente criar um mundo completamente novo. Né? Não foi. Uhum. E eu até digo que, de uma certa forma, ela me inspira, não no sentido literário, porque eu não escrevo sobre fantasia, né? Sobre esse gênero, mas no sentido de, poxa vida, olha que trajetória legal a dela, né? Como ela foi guerreira, como ela conseguiu escrever, ouvir vários nãos, e de repente a história dela se transformou numa coisa tão grande assim. Exato. E o livro que você não gostou? Então, eu não consigo dizer do livro que eu não gostei, porque eu gostei de todos, entendeu? Agora sim, é o que eu falei, eu não li todos os Harry Potters, eu li a maioria deles, porque são muitos. Eu tenho um problema, Natasha. Quando eu começo a assistir os filmes, eu me desmotivo um pouco a dar continuidade na leitura, porque a gente já sabe como é que vai terminar, né? Eu Uhum. gosto de fazer o seguinte percurso: você lê primeiro o livro e depois você assiste. Por exemplo, Game of Thrones, eu comecei a ler também, né? Tem muitos livros. O George Martin é maravilhoso. Mas quando você começa a assistir o filme, você já sabe dos desdobramentos, você quebra um pouco da magia, né? Então, agora o que eu faço? Quando eu vejo que tem alguma coisa que tem chance de eu me interessar pela história, eu falo, bom, eu vou ler o livro e depois eu assisto o filme. Quando eu assisto o filme, aí acho que o interesse acaba diminuindo um pouco, a surpresa acaba diminuindo um pouco, né? Sim. Tem uma pergunta aqui do Marcos do Toca do Aventureiro e eu queria fazer um gancho com uma que eu ia fazer sobre personagens para você. Ele pergunta assim: qual o seu personagem favorito no livro?
Do meu né? livro? Dos 5 que você falou, que é o Tom, o Léo, a Ana, o astronauta e o ufólogo. Qual é o seu preferido? Olha, eu gosto do Tom porque ele é a peça central. Ele meio que é a origem de tudo, né? Ele é aquele Uhum. adolescente assim um pouco tímido, inseguro, é, mas ele assim, ele acaba sendo o adolescente um pouco mais centrado, né? Que tem aquele objetivo mais forte do que os irmãos de trazer os pais de volta. E eu acho que muito das inseguranças dele, assim, passa um pouco pelas inseguranças, assim, também dos adolescentes. Então, eu particularmente gosto do Tom. Eu acho que ele é o personagem central da trama. Entendi. O Ivo está pedindo para você mostrar de novo a capa. Mostra aí Ah, de novo. sim, claro. Ah, eu vou mostrar a antiga e a nova, tá? Essa daqui é a original, feita por mim. Se vocês não gostarem, não tem problema, eu não tenho problema com isso. E essa daqui é a capa perfeita, né? Aqui vou mostrar aqui a contracapa. Então, Uhum. assim, eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas e todo mundo, a maioria das pessoas acabaram gostando mais dessa capa, que é o que eu falei, né? Acho que traduz um pouco mais o gênero. Você olha para a capa e você consegue perceber que se trata de uma história de adolescentes e que tem a ver com a ficção científica, né? Uhum. Então, eu Sim, fiquei sim. realmente muito, muito satisfeita com a capa. Foi um capista que o Lívio sugeriu, que é o Alisson. Não sei se ele está na live ou não, mas enfim, fiquei realmente muito, muito satisfeita com essa capa nova. Bacana. O Toca do Aventureiro está dizendo assim: eu sinto uma trilogia vindo por aí, hein? Ela já pensou. Essa é a intenção, essa é a intenção, vamos ver. É, Preciso me organizar um pouquinho com relação ao tempo aí, mas acho que o segundo volume já está meio que metade escrito na minha mente, né? Que o meu uhum. processo é assim, eu primeiro escrevo o livro na mente, depois eu sento para escrever, que aí já facilita bastante, né, nesse processo. Uhum. Você falando dessa sua forma de escrever, sua metodologia, tá, você disse que formula muito aqui, daí você vai para o computador ou você vai ainda para o papel? Porque eu ainda vou para o papel, mas não para escrever propriamente, para fazer É os meus mapas interessante, mentais e alguma é linha do tempo, né? Eu interessante. acho que o papel é mais rápido. Olha, é muito interessante isso, porque eu acredito que cada um tem uma forma de desenvolver o seu processo de escrita, né, Natasha? Não tem Uhum, uma regra, né? Acho que cada tem. um tem o seu caminho. Mas, para mim, é até interessante dizer isso. Eu comecei. Tem uma história do como que eu entrei nesse mundo da literatura. E é uma coisa um pouco inusitada, porque eu sempre gostei de escrever, mas eu me lembro que, mais ou menos em meados de 2017, eu ficava muito cansada no mundo corporativo, eu tinha trajetos muito longos de trânsito, né? Eu morava na Moca, ainda moro na Moca, trabalhava na Zona Sul, e eu tenho um problema sério de sonolência excessiva. Eu literalmente apago nas situações mais inusitadas, a ponto de você ter que tomar remédio, né? Já dormi muito em reunião. E quando você tem um trânsito muito intenso, é horrível, você fica dirigindo igual um zumbi, né? Então, imagina, eu levava 1h30 para ir até o meu trabalho e 1h30 para voltar. Eram 3 horas de trânsito por dia. Sim. E eu ficava desesperada com essa situação. Eu falava, meu Deus do céu, né? O que eu faço para diminuir o sono, para diminuir o tédio, enfim. Ouvia heavy metal no último volume, cantava, ouvia audiobooks. Cheguei ao cúmulo de contratar um professor de inglês para ir de carona do meu lado, para ir conversando comigo, que era uma forma também de otimizar o tempo, né? Era uma loucura. Ele ia comigo, a gente ia conversando em inglês, aí ele pegava o metrô e voltava. Então eu tinha aula durante o trânsito. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora, eu falei assim, gente, nada era muito legal, mas financeiramente inviável. Chegou uma hora que parecia que nada funcionava assim, né? Tudo, eu ouvia rádio, mas era uma coisa meio passiva. E um desses momentos que eu estava ouvindo o rádio, eu comecei a prestar atenção numa música e falei assim, gente, que estranho, essa música não está me soando muito bem. Eu comecei a reescrever a música na minha mente, né? Claro, você está dirigindo, você tem que usar a sua mente. Eu percebi que ela não tinha nenhuma rima.
Não que uma música, para ser boa, tenha que ter rima, não necessariamente, mas eu acabei reescrevendo assim na minha mente. E aquilo foi uma loucura, porque foi um exercício que acabou virando uma mania. Eu comecei, até respondendo um pouco de uma pessoa que fala se tem uma mania, né, para escrever. Eu comecei a reescrever a música, ela acabou virando uma poesia. Eu falei, olha que coisa interessante, né? É uma forma que eu tenho de não desperdiçar as minhas 3 horas no trânsito e você fica buscando as palavras para buscar uma rima, começa a fazer poesia. E aquilo foi se tornando um hábito, né? Então eu dirigia e ficava pensando nas poesias. Uhum. Por muito tempo, eu não fiz nada com isso. Aí depois de um tempo eu comecei a anotar num bloquinho de anotação, né? Então eu acho que de tanto exercitar esse tipo de coisa, eu acabei me acostumando a, não, eu vou imaginar primeiro, depois quando eu sento, eu já consigo escrever tudo aquilo que eu fui acumulando na minha mente, na minha mente e na minha memória de curto prazo, porque minha memória não é muito boa. Então, sabe aquela coisa, você pensou numa poesia, no dia seguinte já é outra, já é outra, já é outra. E foi muito interessante. De uma certa forma, foi assim que eu entrei na literatura, porque eu peguei, comecei a anotar essas poesias. Uhum. Depois de um tempo, eu tive um acidente de trabalho, quebrei meu cotovelo, fiquei 3 meses afastada, mas ainda consegui escrever com a mão direita, né? E abri um perfil no Instagram, um perfil secreto. Comecei a publicar as minhas poesias, mas secreto mesmo. Nem meu filho, ninguém sabia. Por muito tempo, ninguém sabia desse perfil. Não tinha foto, não tinha nada, né? E foi aí que eu comecei a perceber que, puxa vida, eu consigo transitar nesse mundo da literatura. Em pouco tempo, consegui ter uns 12 mil seguidores. Até hoje eu tenho acho que 12, 13 mil seguidores nesse perfil. No meu particular, eu tenho 1.000. Mas esse exercício, né, esse exercício mental, essas poesias acabaram me abrindo portas para outras coisas que chegaram, que era a participação em antologias. Eu tenho muitas participações em antologias poéticas, coletâneas, né? Uhum. Participação também em conto. Mostra a capa para a gente conhecer. Eu peguei alguns aqui, né? Uhum. Que o meu conto tá aqui no meio, perdido aqui, eu não marquei a página. Meu conto não, minha poesia. Também participei, olha, 2016, acho que 2016 foi a primeira que eu participei na minha vida. Depois eu deixei de lado. 2019 que eu retomei esse caminho aí da poesia, né? Algumas coletâneas aqui. Depois também eu participei fui convidada a escrever um conto sobre mulheres da história. Por gostar muito de aviação, eu acabei escrevendo sobre a Amelia Earhart. E foi isso. Então, assim, a poesia meio que me abriu portas, né? Então, com Uhum. relação à metodologia, eu acabei me acostumando dessa forma. Eu imagino tudo que eu preciso imaginar e depois eu escrevo. Na hora que eu sento para escrever, eu já vou direto para o notebook, né? Uhum. Gosto da ideia do papel, gosto muito, mas eu acabei cortando um pouco de caminho, né? Acho que tanto tempo você lá no mundo corporativo, notebook, até na hora de escrever, parece que a gente sente uma certa dificuldade, né? Exato, exato. Tem aqui o Marcos do Toca do Aventureiro, ainda tá, tô na pergunta dele aqui na minha visão, sobre o Harry Potter, só para que você saiba, se você não sabe, acho que no Rio Grande do Sul tem um autor, né, que tenha uma grande história, né, do Marvin Green, e acho que também Hum, é uma série. Né? E aí sei, o Marcos pediu para indicar para você. Depois, qualquer coisa, perfeito. se o Marcos já saiu ou não, eu digo para ele te encaminhar por direct para você conhecer o trabalho desse autor também. Às vezes, Perfeito. porque trabalha na mesma faixa etária, às vezes pode Muito dar legal, alguns bom saber. insights bacana, tá? Uhum. Não, é perfeito. Já vi que eu vou trocar muitas figurinhas com o Marcos. Bom, o Ivo Pazin tem uma pergunta aqui. Qual foi o gatilho que fez você seguir essa linha literária? Bom, você mostrou para gente que você tem bastante versatilidade, né? Contos, poesias. As poesias talvez fujam um pouquinho mais para a área adulta, né? Mas o Uhum. primeiro conto do Dudu, a princípio, era para essa faixa etária. E você apresenta uma obra hoje completa também ali para pré-adolescente e adolescente, né? Seria isso ou você ainda está navegando pelos estilos? Ou não, é isso que eu quero e vou me direcionar para esse público? Eu acho que a poesia foi um caminho meio acidental,
né? Tanto que até hoje muita gente não sabe que eu escrevo. Eu diria que a maioria das pessoas não tem ideia. É uma coisa assim que eu comecei de uma forma meio tímida, e também eu quis ter esse perfil de poesia para testar a ferramenta do Instagram, porque como eu sempre trabalhei com marketing, é uma coisa que você sempre precisa se atualizar, né? Eu falei, deixa eu criar um perfil, deixa eu ver como é que funciona, patrocinar um post, fazer um sorteio, etc. Não que eu não goste, eu gosto de escrever poesia. Poesia, inclusive, me abriu um outro caminho que é para escrever letra de música. Eu escrevi letra de 4 músicas em parceria com o cantor Brenner Bianco, que virou meu amigo. Inclusive, tem uma música e outra vida que está no meu perfil aí, se alguém tiver curiosidade de ouvir. Mas eu acho que a questão do gênero infanto-juvenil é onde eu me sinto um pouco mais à vontade de escrever. Eu acho que é uma escrita assim um pouco mais prazerosa, né? É uma coisa um pouco mais leve, bem-humorada. Eu acho que eu me saio melhor quando eu me disponho a escrever alguma coisa desse tipo de gênero, né? Tem a questão da ficção científica, que é um gênero que eu gosto muito, mas a leitura infanto-juvenil é onde eu me sinto muito à vontade. E eu confesso também que o meu filho tem um percentual de responsabilidade nisso, e tem uma coisa muito interessante que meu filho, a partir dos 9, 10 anos, eles começam a ter livros paradidáticos, né? Aquele livrinho do bimestre para você ler, fazer as provas. E percebia que ele ia muito mal nas provas. Muito, muito, muito mal. Eu falava assim, Dudu, você leu o livro? Você já leu o livro do bimestre? Li, mãe, li, mãe. Eu falei, esse menino não tá lendo o livro. O que eu comecei a fazer, Natasha? Eu comecei a ler os livros dele, antes dele. Então, eu pegava os livros, né, infantos juvenis lá, os livros paradidáticos, todos os livros rapidinhos. E comecei a gostar também, porque eu vi que tinha muito livro interessante. Sim. Eu li os livros, né? E aí, chamava, Dudu, escuta, você já leu o livro? Li, mãe, li. É mesmo? Eu não contei história. É a menina que vai para a Índia. Como que ela vai para a Índia? Ela vai de avião, mãe. Não, tá errado, já não leu nada, porque no primeiro capítulo já fala que ela foi de trem, que ela não foi de avião. E ele fica um louco da vida. Então eu comecei... confundiu com o meio de transporte. Exato, aí eu comecei, né, daquela de mãe terrorista, que lê os livros do filho antes para depois fazer pergunta e ver se realmente ele leu ou não. E aí eu comecei também a tomar um pouco de gosto pela leitura, assim, não digo tanto infantil, acho que até um pouco mais juvenil do que infantil, né? Que são livros que os adultos podem ler de uma forma muito tranquila, que também é um tipo de leitura que é muito bacana para os adultos também, né? Não, eu estava olhando o seu Insta e eu me diverti quando eu cheguei num post que você fez relacionado a isso sobre o seu recado para ele com as missões a serem cumpridas. É verdade. Porque você vincula essa questão, né, do paralelo ali com o videogame e você dá 5 atribuições para ele fazer, né? Exato. A primeira, preparando o terreno, daí você explica o que seria, desafiando a pia, né? A segunda missão. A terceira, cuidando das feras. A quarta, se livrando dos obstáculos. E a quinta, enfrentando o terrível monstro da literatura. E aí você faz ali um entre parênteses. Mamãe já leu o livro, qualquer coisa a gente comenta. Exato. Meu filho fica louco da vida comigo. Teve um dia que ele queria jogar videogame, porque meu filho é no videogame, não tem jeito, né? Com relação ao livro. Quando eu publiquei o livro, chegou a primeira tiragem, eu falei, filho, olha que legal, eu dediquei o livro a você, né? Tem aqui ao Dudu, ao meu filho, Eduardo, né? Dudu, que esse livro te aproxime mais, Incrível Universo da Leitura, entreguei para ele. Falei, filho, você vai ler esse livro? Aí ele olhou e falou, poxa, mãe, 276 páginas. Mas eu vou esperar virar filme. Desculpa, mas eu vou esperar virar filme. Ou seja, até hoje ele não leu, não sei se ele vai ler. Mas, claro, a gente escreve pensando também no filho, mas se fosse só por esse objetivo, seria uma pessoa muito frustrada, né? Então, o importante é que o livro está pronto e que tem outras pessoas interessadas, né? Inclusive, meu pai gostou muito. Incrível, tem muitos adultos lendo os livros, porque, pela minha idade, a maior parte dos meus amigos são adultos.
E os adultos têm gostado muito. Eu achei isso bem interessante, sabe? Me surpreendeu, mas Uhum. os adultos falaram, não, é super divertido, li numa tarde, é muito tranquilo, bem humorado, né? Então, é Sim. isso. É como você disse, na verdade, é um público assim relativamente fácil de trabalhar, mas ao mesmo tempo um desafio, porque eles estão em processo ainda de formação, né? Sim, Querendo sim, ou sim, não, eles sim. ainda estão até a fase adulta. Na verdade, a gente sempre está em transformação, em formação. Sim, O que hoje é exato, certo para nós não quer dizer que amanhã seja e vice-versa, né? Mas exato. é, tem a pergunta aqui do Ivo. O Ivo está pedindo assim, diz que ficou curioso e queria que você lesse uma Uma coisa. poesia. Você Olha, consegue? Ah, eu tenho uma na minha cabeça, eu tive que guardar uma para o pessoal acreditar que eu leio poesia, porque como eu já escrevi várias, tem muitas que eu já esqueci, tá? Mas acho que tem uma rapidinha que eu consigo falar, não vai tomar muito tempo. Vamos lá. Inclusive, é engraçado, eu republiquei essa poesia hoje, por coincidência. Chama-se Tarde Sem Fim. Na tormenta dessa tarde sem fim, há tanto querer dentro de mim, quase não mais me reconheço. Se sei quem sou, por hora me esqueço. E para preencher esse corte, esse vão, contemplo o rosto da minha solidão. Me preencho de chuva, de nuvem, de vento. Mas os minutos congelam e se acorrentam ao tempo. E a solidão, de tão presente, se fez companheira, pois chegou para o chá da tarde, mas ficou para a vida inteira. Pronto, é uma poesia assim já. não, imagina que eu não sei fazer nem um tiquinho disso. Eu fico assim boba, admirada com quem sabe e ainda quem vai falar de cor. Eu virei sua fã, amiga. Eu só sei, eu só guardei essa. E por que que eu guardei essa? Porque na época que eu escrevi, eu tinha um amigo meu que era ator, ele declamou a poesia, tá lá no meu perfil. Eu tenho uma outra poesia também que o Ícaro Kadoshi, né? Não sei se você conhece o Ícaro Kadoshi, que é o apresentador. Ele recitou, teve alguns outros atores menos conhecidos, assim, que gravaram algumas poesias, né? E Uhum. essa de como ele acabou recitando, acabou filmando, ele recitando a poesia, eu acabei guardando. Mas também é a única, não me pede para recitar mais nenhuma, porque eu não vou saber. Eu vou ter que colar, abrir o meu perfil aqui e ficar lendo. Isso é engraçado, porque tem hora que eu leio e falo, nossa, eu escrevi isso? Quando? Em que momento da minha vida? Apaga, Uma apaga, memória apaga. muito boa. Tem hora que eu olho e falo, nossa, que legal. Minha memória para algumas coisas é muito boa, mas assim, para outras é péssima. Tem uma memória de longo prazo boa, para coisas assim da infância, para coisas dos anos 80, letras de música, mas eu sou incapaz de guardar o nome dos vizinhos do meu condomínio, de lembrar de um enredo de um filme que eu assisti há 3, 4 meses, né? Mas tem o Aham. lado bom, você sempre se surpreende com a possibilidade de você ver alguma coisa, você esqueceu, você acaba assistindo o filme pela segunda, pela terceira vez, e acaba se encantando com ele, né? Não, quando o filme é bom, eu assisto até 20 vezes. Eu não tenho medo e vergonha de dizer que eu assisto e fico repetindo, porque é gostoso, né? A gente sentir prazer naquilo que está fazendo, né? Que tá. E se repetir filme é prazeroso, é melhor do que assistir qualquer coisa aí que Com passa, né? certeza. É que o meu problema, eu assisti achando que eu não tinha assistido. Já aconteceu de assistir alguns filmes e chegar na última cena e falar, ah, meu Deus, eu já assisti, agora eu lembrei. Né? Eu tenho assim, eu tenho algumas histórias com a minha memória que eu acho que daria um livro, sabe? Muitas saias justas já com a minha memória. Eu Ó, já cheguei a tivemos. comprar 2 vezes o mesmo CD. Eu comprei 2 vezes o mesmo CD na época que eu colecionava. Comprei 2 vezes o mesmo presente para minha mãe. Por aí vai. Ah, mas a do CD é legal, porque você podia dar desculpa. Se riscar, eu tenho um novo, né? Se... Não, o pior é assim, eu colecionava CD na época, eu cheguei na minha casa, morava com a minha irmã ainda, né? Morava com meus pais. Débora, olha que CD legal que eu comprei. Ela, você já tem esse CD? Eu falei, imagina, não tenho não. Tem sim. Aí eu fui olhar, falei, meu Deus do céu, ela conseguiu guardar o CD que eu tinha e eu não, né? Então, minha memória tem esses problemas, assim. Olha, Simone, tem o seu primo aqui, né? O Luiz Alberto tá te parabenizando, batendo palmas pela poetisa, né? Pela a poesia que você recitou. O Ivo disse, nossa, que linda, né?
E a Vaninha e Livros disse assim: eu fico boníssima quando alguém recita de cabeça, né? Não consigo memorizar. Eu também não consigo memorizar nada. Eu fui muito de memorizar. Hoje em dia, realmente, eu sou que nem você, Simone. Não memorizo muitas coisas, A não. gente tem uma certa capacidade, né, Natasha, de absorver. Conforme o tempo vai passando, não adianta, não entra tudo na memória. Você tem que. Alguma coisa vai ficar de fora. E Sim. realmente, eu não me lembro muita coisa das poesias que eu escrevi. Essa é a única que eu memorizei, tá? É a única. Inclusive, se alguém sentir curiosidade, o meu perfil de poesias é Ariel, @Ariel, _Iraneg, tá? Aí lá vocês vão ver várias poesias e Entendi. podem Por comentar. isso que a carta que você mandou para o Ícaro, né? Você assina com 3 nomes, né? Eu vi É, aquela postagem, então tá aí. O último nome é o do seu Instagram das poesias. é isso mesmo, é isso mesmo. Que Hum. por muito tempo foi um pseudônimo mesmo, né? Foi um perfil oculto. E ainda coloquei Ariel de propósito, que é aquela coisa, não dá pra saber se é homem, se é mulher, se é detergente, se é sereia. Né? Eu falei, vou colocar Ariel porque é bem genérico. E eu digo uma coisa, muita gente, inclusive dos amigos, da família, acho que nem meu primo que tá aqui não sabe desse perfil. Agora não tem jeito, o pessoal vai acabar eu lá consultando. Mas aí você não tem vontade de continuar com ele? Mesmo que agora não tá tão mais escondido, né? Porque você, de certa forma, vai abrindo o jogo. Sim, exato. Eu tenho esse interesse, viu, Natasha? Eu acho que um erro que eu fiz foi, logo quando eu abri o perfil de poesias, nossa, eu tive um grande número de seguidores, assim, num tempo curto, um espaço curto de tempo. Eu levei alguns meses, de repente, quando eu fui ver, eu tava, puxa, com 12 mil seguidores, né? Isso foi em Uhum. 2018, né? 2018. Mas eu estava tendo um bom engajamento, muita gente comentando, falando bem das poesias, e uma coisa que eu achei interessante é que não tinha ninguém conhecido, então era realmente comentários muito genuínos. Porque, Uhum. querendo ou não, os amigos sempre são muito generosos na hora de fazer um comentário, né? E aquelas pessoas que estavam lá sem saber quem eu era, se era homem, se era mulher, nunca coloquei uma foto, nada. Mas eu tive assim um bom, consegui escrever bastante coisa, tive bastante seguidores na época. E aí, assim, passou um tempo, eu acho que eu cheguei a ficar uns 3 anos sem escrever nada, 2, 3 anos. E aí é difícil você retomar, né? Você perde é, as visualizações, você perde engajamento, né? Você perde os comentários. Então eu estou tentando realimentar um pouco esse perfil para não perder aquilo que eu consegui construir, né? Uhum. Inclusive, um dos meus projetos assim, literários para o futuro, já que eu tenho várias poesias escritas, que não são só aquelas que estão no Instagram, tem algumas que são muito longas, por isso eu acabei não publicando, de fazer de repente, uma coletânea, né? Um livro Sim, de poesias, porque o material está pronto. É muito mais uma questão exato. de organizar, de você escolher as melhores e você conseguir publicar isso num livro, numa coletânea. Eu acho que isso é relativamente fácil de fazer, eu preciso só me organizar. Mas eu Exato. O tenho mais interesse em difícil, o continuar. mais difícil você já fez, né? Que foi Exato. construir elas e tudo mais. Você é muito crítica com você mesma? Ah, nossa, no começo, essa questão da poesia, eu morria de vergonha. Eu olhava e falava, ai meu Deus do céu, será que eu publico isso? Se não publico. Mas isso também foi bom, porque eu achava que, não, mas tipo, quem é você, Simone, para você publicar poesia? Sabe? Esse tipo de coisa. Nessa época eu comecei a ler muito Fernando Pessoa. Nossa, Fernando Pessoa é incrível, né? Para mim, um dos melhores escritores que existem no mundo, assim. E aí imagina, né? Você fala, não, quem é você para escrever poesia, né? Você está achando que você é quem? E, e eu, no começo, era muito autocrítica, muito. Tanto que essa Uhum. questão do perfil anônimo era justamente para Tatiana, né? E existe uma coisa muito curiosa, porque quando você escreve poesia, se você olhar o que eu escrevo nos livros, no livro infanto juvenil, tem sempre um pouco, você acaba tendo um traço seu, né? Que é a questão da leveza, do bom humor, etc. A poesia, se você ler a poesia, você não vai conseguir identificar comigo, mas é uma persona aquilo, né? Não é você, são alguns sentimentos que você resgata, você coloca no papel e que
alguém vai se identificar com aquilo, você já passou por aquilo, ou você de repente nunca nem passou por aquilo, né? E no começo eu era muito autocrítica, sentia muita vergonha. E aí quando eu comecei a me revelar aos poucos para algumas pessoas, tem até uma coisa engraçada. Teve uma amiga que falou assim, me ligou e falou: "Você está bem? Você está bem?" Eu falei: eu estou. Por que não deveria estar, O que né? você está sabendo que eu não estou sabendo? Poxa, porque você escreveu uma poesia, meu Deus do céu, eu achei que você estava querendo se matar, né? Eu falo, não, não, é uma poesia, não é alguma coisa que necessariamente você apresente. É que eu não sei porquê, na hora de escrever poesia, minhas poesias são mais assim, são mais dramáticas, né? É uma coisa um pouco mais profunda, alguma coisa que fala assim de muitas vezes de sentimento, de solidão, de. Mas é uma persona, né? Uhum. E hoje, como o perfil, o Ivo já está falando aqui, perfil secreto já era, agora já era, né? Já é há algum tempo, agora menos ainda, mas isso me ajudou a ser um pouco menos autocrítica. Né? Quando eu vi que as Uhum. pessoas estavam gostando e comentando, sem ter nenhum vínculo comigo, eu falei, não, tá, talvez eu tenha algum caminho na literatura, seja ela qual for, né? Seja na poesia, seja na literatura infanto-juvenil. Eu tenho também um outro livro que já está praticamente pronto, mas ainda falta leitura crítica, que aí é um livro sobre a terceira idade, sobre um grupo da terceira idade, mas também muito leve, muito bem-humorado, né? E é isso. Olha, então já ficamos sabendo de várias novidades que vem por aí, né? Sim, já dei spoiler. Verdade, mas isso é muito bom, a gente gosta de saber aí as previsões do futuro. Deixa, ó, olha como passa rápido, né? Já estamos aí 1 hora e pouquinho, né? Passa muito Exato. rápido a conversa. Uma coisa me deixou muito curiosa. O que você gostaria, se tivesse a oportunidade de ver a Terra do espaço? É isso mesmo? É aquela coisa, sonho é sonho, né? Você não vai colocar, não colocando limitadores nos sonhos, alguém perguntar, qual é o sonho que você tem na vida? Poxa, adoraria ver a Terra do espaço, adoraria fazer uma viagem espacial, adoraria voar de avião de caça, né? E eu acho que todo mundo que gosta desse universo de sci-fi tem um pouco desse desejo. Todo mundo que é fã de Star Wars, né? De uma certa forma, a gente acaba se vendo um pouco num universo paralelo, numa situação diferente, tendo contato Uhum. com os astros, né? Eu também estudei astronomia amadora, eu gosto muito de astronomia. É um sonho, é quase uma utopia, mas sonho é sonho. Pois é. Vai que dá tempo, né, de ter essa oportunidade, porque depende Eu acho muito que de vai ser muito tecnologia, melhor. depende, né? Tem um Exato. Eu acho povo que já está pagando aí umas passagens para ir para o espaço, né? Sim, sim, sim. Tem inclusive um amigo, Marcos Palhares, que ele até escreveu sobre isso, né? De ser o primeiro brasileiro que conseguiu já ver o espaço pela estratosfera. Então, daqui a um tempo, acho que daqui a alguns anos, essa questão do turismo espacial ela vai ser um pouco mais explorada. Claro que envolve muito custo, estrutura, mas assim como foi a aviação nos primórdios, né? Sim. Eu acho que daqui a alguns anos, quem sabe daqui a 1, 2 gerações, eu acho que isso vai ser muito mais comum, isso vai ser muito mais fácil de se realizar, né? Uhum, exato. Você é daquelas que compra no avião a janela ou corredor? Ó, a Ah, pergunta boba que eu tô janela sempre. Fico muito irritada. Quando eu era do mundo corporativo, eu viajava muito, muito. E eu ficava muito irritada quando a pessoa do meu lado fechava a janela. Eu falava, não, por que a pessoa está fechando a janela, né? Não tinha mais novidade, porque eu viajava tanto para os mesmos lugares, para as mesmas cidades, mas eu sempre acho que quando você está na janela do avião, você tem uma oportunidade ímpar de você abrir, olhar o céu, ver como está o céu, as nuvens, você sempre vê com um olhar diferente, né? E Aham. isso tem a ver também um pouco com a minha paixão assim, pela aviação. Tentei tirar o brevet, não consegui, faltou investimento. Eu guardei todo o meu dinheiro das férias do meu trabalho na época. Cheguei bem pertinho, mas não consegui tirar o brevet. Mas a paixão pela aviação continua, né? Pela aviação, pela astronomia, pelo espaço. São coisas que a gente envelhece, mas a gente não deixa de gostar das coisas que a gente gostava no passado, né? Sim, sim. Uma hora a gente vai retomando elas. É o que você falou no começo, acho que da sua fala, que você hoje consegue fazer aquilo que gosta.
né? Porque às Exato, vezes a gente vai por um exato. caminho, é um caminho meio que, vamos dizer assim, capitalista, né? Porque a gente precisa, é a troca, eu dou meu serviço e ganho por isso, né? Mas chega um Exato. momento em que a gente pode fazer determinadas escolhas, né? Uhum. Pelo menos pôr na balança, né? Não ser mais só escrava de um lado, mas poder também ter, né? Exato. Esse Exato. outro lado aí para que a gente possa ser feliz, né? Exato, Natasha. É uma escolha, né? Por um determinado momento, a vida corporativa fez sentido para mim. Consegui Uhum. muitas conquistas materiais, muitas conquistas em termos de aprendizado, viagens, pessoas que você conhece. Mas é uma troca, né? Você ganha bem, você também dá uma boa parte do seu tempo, da sua energia. E aí, quando completei 34 anos no mundo corporativo, eu falei, não, chega, deu. Me aposentei por tempo de trabalho, não por idade. E aí eu falei, não, agora eu quero realmente me voltar para as coisas que eu gosto, conseguir administrar um pouco melhor o meu tempo, mesmo na questão da imobiliária, no mundo, entrando nesse mundo do mercado imobiliário, né? Eu tenho um pouco Uhum. mais de flexibilidade, trabalho muito, com certeza, porque a minha imobiliária é pequena, só eu e minha sócia, mas eu consigo administrar o meu tempo de uma forma diferente. Tem um pouco mais Sim, de flexibilidade, né? E aí a gente acaba retomando as coisas que a gente gosta normalmente. sim, sim. Bom, seu primo aqui, o Luiz, está dizendo parabéns pela live, show. A Miriam, sempre acreditei em você. Ai, que chique, ó. Legal, obrigada, Miriam. Obrigada, Luiz. Obrigada, primo. Obrigada, Miriam. E Legal. escuta, deixa eu te perguntar aqui, só para a gente já finalizando, não é nenhuma pergunta, mas é porque às vezes a gente ouve e a questão, você falou do Marcos Palhares, né? Uhum. Eu anotei uma frase que ele respondeu à sua postagem, que ele disse assim: o céu não é o limite. Eu Ele achei tem tão livro. bacana, né? Ele tem livro a respeito. O céu não é o limite, porque Porque a ele gente tem. aprende justamente ao contrário, até certo Exato, ponto, né? E exato. eu marquei aqui: o céu não é o limite, verdade. E ele tem um livro, inclusive eu tenho o livro dele com esse título autografado. É uma pessoa super engajada nessas iniciativas, assim, ele já fez treinamento de astronauta na Rússia, já voou de caça, já andou de submarino, eu até brinco, falo que em outra encarnação eu quero ser ele, né? Quero ser o Marcos Palhares, porque ele só fez coisas legais na vida. E ele, inclusive, tem uma agência que cuida dessas iniciativas também, né? Mas é Uhum. muito bacana, ele coloca isso, o céu não é o limite, você tem que acreditar e perseguir. Sim, com certeza. Se a gente não tiver um sonho, um objetivo, a gente não tem vontade de viver, né? Porque Não, não sim, tem com o que certeza. realizar, o que ir atrás, né? É bem isso mesmo. Uhum. Sua irmã tá por aí, né? A Dedê disse: A minha irmã é Débora. incrível. Ah, Ai, que bom, você se falasse alguma coisa diferente, Débora. é bem isso, né? É bem isso. Bom, vamos fechar com chave de ouro, então, o seguinte: mostra a capa, reforça para a gente aonde os leitores conseguem encontrar o seu livro e qual mensagem os seus leitores vão encontrar dentro da sua história. Só um probleminha técnico aqui, porque meu celular caiu. Bom, aqui está a capa do meu livro ainda nas plataformas online, né? A forma mais fácil de adquirir o livro é procurar na Amazon ou nas outras plataformas como Esquilo, Extra, Finac, Toca Livros. A capa ainda estará desta forma, porque a nova capa não foi ainda confeccionada, estamos no processo de confeccionar a nova capa. Essa daqui é a nova capa que vocês vão começar a perceber daqui a um certo tempo, provavelmente na segunda edição. E, bom, o livro está disponível praticamente em todas as plataformas online, tanto na versão e-book como na versão física. Tá? Com relação à distribuição física do livro, hoje a gente só encontra na Livraria Selecta. Eu ainda tenho conversado com algumas outras livrarias, que fica aqui na Moca, Uhum. mas zero dificuldade de adquirir o livro pela internet, tá? Isso é tranquilo, uma forma, o livro chega bem rápido. E é isso.
Tá, joia. E qual é a mensagem que vai estar dentro do livro? Você diz com relação a alguma coisa com relação à capa nova ou Não, eu mensagem? digo o que, que o leitor vai encontrar dentro do seu livro. De forma resumida, Desculpa, a sim, de mensagem do forma livro. resumida, eu acho que assim, o livro ele foi escrito com o propósito de entretenimento, tá? Mas ao mesmo tempo, existem algumas coisas que sugerem uma reflexão. Eu acho que dentro do livro, além da história em si, da questão do entretenimento, você vai encontrar alguma coisa que fala sobre a nossa terra, sobre os aspectos de conservação da terra, né? Quais são os pontos bons que existem no planeta Terra, porque aí você Uhum. fatalmente faz uma comparação com outro planeta, que é o planeta Zíber, onde se passa a história, e aí você percebe que não existe um mundo ideal, você tem alguns, né, um lugar onde você tem pontos positivos e negativos, e o ideal seria você ter talvez a junção dos dois mundos. Tem um pouco, né, dessa questão da terra, do que a gente tem ainda de recursos naturais, das belezas que a gente tem da terra, da importância de cuidar do nosso planeta, porque querendo ou não é o único que nós temos hoje para viver. Sim. Mas tem também a questão da reflexão do laço familiar, né? Seria mais óbvio, de repente, ter colocado os pais atrás dos filhos, porque a gente sabe do esforço que os pais fazem para resgatar os filhos. Isso é uma coisa tão óbvia, mas eu quis inverter de propósito para estimular esse laço familiar, de falar até onde os filhos iriam pelos pais. Eu acho que no mundo a gente tem ver tanta coisa errada, né? Os valores familiares se perdendo. É uma coisa assim que, de uma forma ainda bem sutil, quase subliminar, você vai encontrar um pouco dessa questão do laço familiar, né? E a Sim. aventura em si, enfim, toda a trama que tem o propósito de entreter. Maravilha. Clau está dizendo assim, ó, já estou esperando a próxima história. Que bom, muito bom, Cláudio. Então tá, quer deixar uma última mensagem sua? A mensagem, em primeiro lugar, Natasha, eu queria agradecer pelo espaço. Como eu falei, é a minha primeira live, ainda tô tateando nesse mundo assim online, né? Se eu falei demais, você me desculpa. A gente acaba se empolgando um pouco, mas a mensagem que eu deixo eu espero que as pessoas que leiam o livro gostem tanto quanto eu gostei de escrevê-lo. E eu espero que os livros, a literatura, a escrita, faça diferença na vida das pessoas. Eu gostaria de um dia realmente conseguir fazer a diferença na vida dos meus leitores, inspirando, divertindo, propondo algumas reflexões. É isso, eu acho que a literatura tem esse papel, né, de Sim. tirar a gente um pouco do dia a dia e transportar a gente para um universo muito diferente. Então, eu espero que os meus leitores gostem do livro. Certo, maravilha. Eu que tenho a agradecer, né, a oportunidade de ter conhecido você, conhecido o seu trabalho, né, Obrigada, agradecer ao Natália. Lívio, né, da Casa Projetos Literários, por essa parceria que eu tenho com ele também, né, de sempre estar podendo contribuir de alguma forma, né, falar de Uhum. literatura para mim é muito gostoso, muito prazeroso, e deixar uma forma de deixar gravado para que as pessoas possam depois ir assistindo e vendo, né? E conhecendo os autores nacionais, né? Aqui no Prosa Versivinho, o nosso foco, né, do projeto em si são os autores nacionais e a gente tem muitos escritoras e escritores, né, que têm um texto maravilhoso, né? O que a gente Uhum. precisa é que tenham mais portas abertas, né? Assim como esse projeto, outros projetos, a Vaninha que passou aqui também é divulgadora, o Marcos do Toca do Aventureiro, a gente meio que se junta, né, para que a gente possa oferecer sempre essa oportunidade da divulgação, né? Porque às vezes só estar no nosso Instagram é complicado, né? E de uma forma ou outra, né, o importante é estar na verdade, falando daquilo que a gente gosta. No seu caso, do seu livro, né? Deixou aqui para nós já a informação que está vindo mais, né? Ou seja, a gente vai estar te acompanhando aí de longe, torcendo por você. Obrigada por Ok. tudo, tá? Eu Um que beijo, agradeço, Natasha. Um beijo enorme, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo. beijo, até mais. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada.